É impressionante o desdém que ele tem pelo povo judeu em Israel, dá para ouvir isso na voz dele. A estratégia dele é simples: atacar Israel, atacar os judeus. Essa é a estratégia. E sabe de uma coisa? Em Dearborn, as mesmas pessoas que, como ele disse, estão entre aspas tristes porque o Ayatollah que gritava "Morte à América" não pode mais pagar terroristas para matar americanos. Essas são as mesmas pessoas que, quando você ataca Israel e ataca judeus, ficam animadas e votam em você. E sabe o que é realmente assustador? Isso pode ser uma estratégia vencedora em uma primária democrata em Michigan. Obviamente, foi uma estratégia vencedora em uma primária democrata na cidade de Nova York. Estou muito preocupado com o que acontece em Nova York. Já conversamos sobre isso. Acredito que Mamdani representa uma ameaça maior para o país, não só para Nova York. Também vamos comentar as últimas notícias de lá? Sim, concordo plenamente. Ouça o que Mondami disse sobre a guerra no Irã e sobre o Ayatollah em particular. Ouça só. Acho que estamos vendo que, diante de uma crise histórica do custo de vida enfrentada pelos americanos, estamos perseguindo algo que já custou 23 bilhões de dólares até agora. Esse dinheiro poderia transformar a vida dos americanos da classe trabalhadora, investindo no Medicare, em professores ou eliminando dívidas estudantis para dezenas de milhares de americanos. Tudo isso é ignorado em prol de outra guerra por mudança de regime. É uma guerra que deve ser combatida em todos os aspectos, não só no procedimento, mas também no campo moral e político. E também uma guerra que deve ser combatida pelo fato de estar sendo financiada justamente com o dinheiro que poderia facilitar para que continuássemos chamando esta cidade, este país, de lar. E ainda assim há uma cegueira em relação a esse fato, enquanto nos dizem que não é isso que estamos vendo com nossos próprios olhos. Senador, vamos ao ponto moral. Quando ele disse isso, pensei: em que mundo ele vive? Moralmente, explique o terrorismo, o Hezbollah, o Hamas, outros patrocinadores, todos os mortos e americanos mortos pelo Irã. Ele diz que não há bússola moral para essa guerra sequer começar. Eu diria para sentar com as famílias que perderam entes queridos e estão colocando flores nos túmulos no Memorial Day e dizer para elas esse lixo político. Olha, o Irã matou quase 1.000 americanos nos últimos 47 anos. Eles são o principal patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Eles fornecem 90% do financiamento para o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. Eles contrataram assassinos para matar o presidente Trump. E o Ayatollah, por quem Mondami está de luto ali, regularmente liderava multidões gritando "Morte à América". E ainda assim, as lealdades de Mondami, aparentemente, morte à América, não é um sentimento com o qual ele discorde significativamente. Ele acha que é imoral, ele acha que é errado. E isso deve ser combatido em todas as frentes, eliminando um regime que está matando americanos. Olha, esse é o coração do Partido Democrata de hoje. Mamdani, AOC e Ilhan Omar. A esquerda radical, marxista, islamista, jihadista, anti-americana e comunista. Aliás, eu adoro que ele começa com 23 bilhões. Você acredita que eles gastaram tudo isso? Nunca na vida Mondami viu um gasto do governo que ele se opusesse, exceto quando é para eliminar um líder islamista que está matando americanos. Essa é a única situação em que ele é contra o gasto do governo. Em todas as outras, Essa coisa. Quanto do gasto do governo em Nova York foi destinado a imigrantes ilegais hospedados em hotéis de 3, 4 e 5 estrelas? Podemos lembrar quanto dinheiro eles desperdiçaram que poderia ter ido para o povo de Nova York que sofre. Em vez disso, eles disseram: não, 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 queremos pagar bilhões para imigrantes ilegais e tornar a vida deles mais confortável depois que eles quebraram nossas leis. bem, e algumas semanas atrás nós mostramos no Verdict a Kathy Hochul, a governadora de Nova York, implorando para os nova-iorquinos ricos que fugiram do estado: por favor, voltem. Voltem para Nova York, mas sem prometer melhorar nada. Dizem: queremos taxar vocês ao máximo e pegar seu dinheiro para programas sociais extravagantes. Se não voltarem, não teremos dinheiro para bancar esses programas. Isso é engraçado. Estou tentando descobrir quem é o rico que fugiu de Nova York e ouve: volte para pegarmos seu dinheiro e distribuí-lo porque sabemos usá-lo melhor que você. Quem é o único espectador que ouve isso? Não sei, mas Mondami nem diz isso. Ele só está feliz que eles fujam da cidade dele. Olha, temo que, nesse ambiente, o NIPD tenha dificuldade em fazer seu trabalho, já que o prefeito agora se opõe a eles cumprirem a lei e protegerem os nova-iorquinos.
Mas, em segundo lugar, o fato dele proteger e apoiar os islamistas que odeiam a América não é bom. Nova York sofreu o pior ataque terrorista que nosso país já viu no 11 de setembro, Washington, D.C. também. Mas ter um prefeito que agora está torcendo para o grupo que grita morte à América é um desenvolvimento profundamente preocupante. É. E aliás, se você acha que Mamdani é um caso isolado, está enganado. E se quiser uma prova disso e de como todos vocês deveriam se preocupar com esse tipo de indivíduo, vamos dar uma olhada no candidato ao Senado de Michigan que evita falar sobre o Irã, porque, abre aspas, há muitas pessoas em Dearborn que estão tristes porque eliminamos o Ayatollah. Tipo, não é só o Mamdani, pessoal. Este é o Partido Democrata crescendo muito rapidamente nisso. Olha, alguns ouvintes, especialmente os mais céticos, quando eu disse que o Mamdani ficou triste porque o Ayatollah foi morto, podem ter pensado, poxa, isso é duro demais. Isso nem é exagero. Mamdani faz parte de um movimento mais amplo de islamistas que odeiam a América e que estão tomando conta do Partido Democrata. E em Michigan você tem um candidato ao Senado dos Estados Unidos, um cara chamado Abdul El-Sayed. E curiosamente ele foi flagrado em uma gravação planejando o que dizer sobre a guerra do Irã. E eu vou te dizer uma coisa, que tal eu não colocar palavras na boca dele? Ben também não coloca palavras na boca dele. Vamos ouvir as palavras que saíram da própria boca dele. Ouça só. Isso não vai abalar a razão. Também lembro que muitos em Dearborn estão tristes hoje. Então, eu realmente não quero comentar sobre Khamenei de jeito nenhum. Eu não acho que vale nem a pena tocar nesse assunto. Nem quer falar desse carniceiro, assassino e matador de americanos, porque tem muita gente em Dearborn que ele quer que vote nele e que hoje está triste. E, aliás, você ouve os assessores dele, né? Uhum. Ah, sim, sim. Quero dizer, todos eles sabem disso. Não é segredo para ninguém. Por que as pessoas em Dearborn estão tristes? Eles estão tristes pelo mesmo motivo que Mamdani está triste, porque muitos deles são islamistas que torcem pelos islamistas que querem matar americanos. Esse candidato de Michigan ao Senado dos Estados Unidos é realmente sem escrúpulos. Ouça a estratégia dele. Ao invés de falar sobre a segurança nacional dos Estados Unidos, ao invés de falar sobre matar terroristas, ao invés de falar sobre manter a América segura, o que você acha que ele quer fazer em vez disso? Não confie apenas no que eu digo. Ouça a estratégia dele em vez de abordar a segurança nacional dos Estados Unidos. Vou ser direto, para falar a verdade. Presidente, notei que ele não gosta dos judeus da linha de frente e quer nos levar a outra guerra. Antes diziam América em primeiro lugar, agora parece América em último lugar. Certo. Vamos só inventar coisas, mentir sobre o presidente e fazer isso. Este será nosso desvio para evitar discutir o que acontece no Irã, pois não quero irritar os islamistas que apoiam o Ayatollah. Aliás, uma pergunta rápida. Qual quadro Jeffrey Epstein mantinha na sala de estar em Nova York? Foi Bill Clinton de vestido azul, certo? E sapatos de salto vermelhos? Ele tinha uma pintura do Bill Clinton na parede e era amigo dele. Bill Clinton praticamente tinha seu próprio assento no Louis Lita Express. E mesmo assim, os democratas só gritam, ok, vamos chamar o Trump de pedófilo. É puro. Mas o cinismo disso, né? O cinismo disso só funciona porque a mídia é corrupta. Ouça o que mais esse candidato democrata ao Senado tinha a dizer. Como se houvesse superioridade moral aqui. Quanto mais evitarmos, mais eles vão provocar e dizer. Agora não está justificado já que tiraram ele. Certo. E eu só acho que eu estou... Nós temos que nos preparar para isso. Temos que nos preparar para eliminar um terrorista assassino no Irã que diz que quer explodir e matar americanos inocentes e atacar Israel, algo que ele já fez. E eles ficam tipo, temos que nos preparar para isso, pessoal. Isso é um grande pesadelo de relações públicas para nós. O que vamos fazer agora? Os democratas têm outra estratégia. Chamam Trump de pedófilo e o atacam. Há uma segunda estratégia dos democratas. Como não querem falar sobre proteger a América e eliminar terroristas, recorrem ao velho refúgio deles. Bem, ouça você mesmo em vez de me ouvir caracterizar isso. Quero dizer, falar sobre fazer isso e a questão de Israel sempre me deixa um pouco nervoso. Eu imaginei isso. Posso me afastar disso, mas se for dar o tiro, não devo apenas aludir a isso.
eu tenho que dar o tiro completo, o que significa que vou dizer: olha, você tem congressistas apoiados pela AIPAC que agora não querem dar poder ao Congresso para agir e impor sua própria prerrogativa. Pergunte a si mesmo quem se beneficia com isso e por quê. Reflita sobre o poder dessa força na política, já que nem enfrentam um presidente promovendo uma guerra ilegal e injusta. Fazendo uma guerra ilegal para nos distrair? Sim, eu acho que essa linha de ataque está boa. Só acho que ela sempre deveria vir acompanhada do argumento sobre custo de vida. Tipo, acho que o perigo aqui é se prender demais à política de alto nível e não gastar tempo suficiente fora disso. Ela vai aparecer com o, como ela se chama, com o Welch. Sim, vai. Ela vai pegar pesado nisso e vai me provocar sobre a questão de Israel. Se eu for dar o bote, preciso me preparar e organizar tudo. É isso, entende? Estou concorrendo contra uma deputada democrata apoiada pelo AIPAC. Sabe qual foi a declaração dela? Concordamos com a guerra, mas ele deveria ter nos consultado antes. É impressionante o quanto ele demonstra desprezo, aliás, pelo povo judeu em Israel, né? Dá para perceber isso claramente na voz dele. A estratégia dele é simples: atacar Israel, atacar os judeus, essa é a estratégia. E sabe de uma coisa? Em Dearborn, as mesmas pessoas que, como ele disse, estão, entre aspas, tristes porque o Ayatollah que gritava "Morte à América" não pode mais pagar terroristas para matar americanos. Essas são as mesmas pessoas que, quando você ataca Israel e ataca judeus, ficam animadas e votam em você. E sabe o que é realmente assustador? Isso pode ser uma estratégia vencedora em uma primária democrata em Michigan. Obviamente foi uma estratégia vencedora em uma primária democrata na cidade de Nova York. Foi uma estratégia vencedora para Ilhan Omar. Foi uma estratégia vencedora para a AOC. Foi uma estratégia vencedora para Rashida Tlaib. Essa é a base do Partido Democrata. E se você tem alguma pergunta séria sobre como proteger os Estados Unidos contra terroristas islâmicos radicais que querem nos matar, como o terrorista do Hezbollah em Michigan, sobre o qual começamos este podcast falando, o Partido Democrata de hoje não tem nada a dizer sobre isso.